Depois de passarmos pela aula de teoria, da explicação aqui entre soro e vacina, daquilo que nós discutimos, a ação e comparamos a ação do soro e da vacina, vamos agora resolvermos juntos aqui algumas questões de vestibulares referentes a esse conteúdo. Vamos lá, veja o que o Enem 2025 cobrou. Vamos lá, observe. A produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas as etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina utilizando a tecnologia tradicional e o efeito no organismo dela no organismo. O antígeno utilizado na vacina causa o efeito protetor porque o vírus, olha, por quê? Contra o vírus, por quê? O antígeno utilizado na vacina causa o efeito protetor contra o vírus, por quê? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos aqui analisar com calma essa imagem, veja. Eu tenho aqui uma cultura de células infectadas com vírus. Então, estou fazendo que nessa cultura de células, os vírus se multipliquem, uma vez que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de células para se multiplicarem. Depois que eles se multiplicam, eu vou isolar, vou fazer o isolamento desses vírus. Depois eu vou manipular eles, certo? Os vírus vão ser manipulados, vão ser inativados através do calor da ação química. E depois eu vou utilizar esses vírus manipulados, inativados, para a produção da vacina. Então veja que na vacina eu vou ter o quê? Eu vou ter o vírus alterado, vou ter o vírus inativado. E esse vírus vai estimular que o corpo da pessoa que foi vacinada passe a produzir o quê? Passe a produzir, essa pessoa aqui que recebe a vacina, ela passa a produzir anticorpos. E anticorpos são também chamados de quê? Imunoglobulinas. E o que são imunoglobulinas? IG, certo? A sigla IG são proteínas de defesa. São proteínas que neutralizam o antígeno. Quem seria o antígeno? Olha aqui, ó. Isso aqui que eu estou riscando, turma, seria as proteínas, os anticorpos. E eles vão combater, eles vão neutralizar quem? O antígeno. E quem seria o antígeno? O vírus, certo? Essa vacina ela vai ser contra o vírus, mas é contra qual vírus? É contra o vírus o qual foi utilizado ali, foi alterado e foi utilizado na vacina, certo? Então aqui eu tenho, olha, eu estou marcando aqui em verde, né, os vírus que vão sofrer a ação dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas, são também chamadas de imunoglobulinas. Então, o antígeno utilizado na vacina causa o efeito protetor contra o vírus, porque o antígeno ele vai matar o vírus pela ligação. Olha, o antígeno que está dentro da vacina aqui vai matar o vírus por ligação? Não, né? Vai aglutinar o vírus por associação? Também não. Contém imunoglobulinas de defesa. O antígeno utilizado na vacina contém imunoglobulina, e imunoglobulinas são proteínas de defesa. Onde eu tenho imunoglobulinas de defesa é no soro, tranquilo? No soro é que tem as imunoglobulinas. A vacina tem um antígeno, o vírus aqui contido na vacina é o antígeno e não a imunoglobulina. A imunoglobulina é anticorpo, então tá errado. Mas o que acontece aqui, turma? Vou marcar de amarelo certo, olha. Esse antígeno, que no caso é o vírus que está na vacina, vai induzir a produção de proteínas neutralizadoras, que no caso seria, quem é que seria essa proteína neutralizadora? A proteína neutralizadora vão ser os anticorpos que vão ser produzidos devido à presença do antígeno do vírus ali da vacina. Então é isso mesmo, o vírus contido na vacina vai induzir a produção de quê? De proteínas neutralizadoras, de forma resumida. Neutralizadoras de quê? Dos antígenos, desculpe. Essas proteínas aqui, elas seriam quem? Seriam os anticorpos. Essas proteínas aqui seriam os anticorpos. Então a vacina estimula a produção de anticorpos das imunoglobulinas. E essa vacina utilizada na imagem, ela utiliza o vírus. O vírus é o quê? O antígeno. Imunização, não esqueçam do tipo ativa, porque estimula a produção de anticorpos. E a letra E, o que a letra E traz? Observem. Mantém a quantidade de anticorpos pré-existentes. Então quer dizer que a vacina vai manter a mesma quantidade de anticorpos que já existia antes da aplicação dela. Não, né, turma? Eu quero que o corpo passe a produzir anticorpos contra aquele vírus que está na vacina. Não esqueçam disso.
E aí essa informação referente à produção dos anticorpos vão ficar guardados em células de memória, certo? Vamos ver mais uma questão do Enem. Olha aqui como foi cobrado, olha. Observe essa questão. Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica, que vai servir ali como antígeno, algo de estranho que vai chegar no corpo da pessoa vacinada, é uma proteína de superfície viral chamada de espícula, que é spike em inglês. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Ela se liga a receptores de membrana específico das células humanas com o mecanismo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Pessoal, então o que é que acontece? Vejam, eu tenho um vírus que causa a Covid, ele vai ter uma proteína chamada de proteína o quê? Proteína, digamos que aqui eu tenho uma proteína chamada, deixa eu só destacar aqui para você ver, digamos que aqui é a proteína, ó. E a proteína o quê? Spike. Essa proteína spike é a proteína responsável por esse vírus aqui que você está vendo reconhecer as células. Então, é através dessa proteína spike que esse vírus aqui reconhece as células e ataca as células, certo? Então, ela é responsável, olha, ela se liga a receptores da membrana específica de células. Então, as nossas células vão ter receptores para o quê? Para essa proteína se ligar e aí esse vírus consegue entrar dentro da célula. Então, esse vírus consegue entrar dentro da célula por quê? Ele consegue entrar dentro da célula porque ele tem uma proteína chamada spike que faz o reconhecimento do receptor da nossa célula para que ele penetre dentro dela e se multiplique. Então, o que é que o homem está fazendo? O homem está fazendo, está utilizando essa proteína, olha o que disse aqui, ó. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada de spike. Então, essa proteína vai ser utilizada para quê? Nessas vacinas. Essa proteína será utilizada para quê? Para que eu vou colocar na vacina essa proteína? Então, aqui eu vou produzir uma vacina e nessa vacina aqui vai ter a proteína o quê? Spike. Essa proteína spike, ela vai ser utilizada para que teu corpo reconheça ela como antígeno e passe a produzir o quê? Anticorpos. Vou repetir. O seu corpo vai ser imunizado utilizando essa proteína, que é presente no coronavírus, também no SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aqui que o corpo vai passar a produzir anticorpos contra ela. E se depois a pessoa, de fato, pega a Covid, certo? De fato, depois a pessoa pega a Covid, a pessoa já vai ter os anticorpos, a informação para produzir anticorpos em célula de memória. E aí esses anticorpos combatem a proteína spike daqueles vírus e destrói os vírus, certo? Então, nessas vacinas, essa proteína induz a produção de quê? A produção de anticorpos específicos contra o vírus. Uma vez que você toma essa vacina, o seu corpo passa a produzir o quê? Anticorpos. Se você depois pega a doença de fato, pega o vírus da doença de fato, que tem a spike, o seu corpo já vai ter anticorpos para lutar contra ele. O que é que está errado na letra B? Vejamos o que é que está errado. Imunização passiva contra o desenvolvimento da doença. Pessoal, não esqueça, se o seu corpo passa a produzir anticorpos, é uma imunização de que tipo? É uma imunização ativa, porque o corpo passa a produzir anticorpos. E a vacina, não esqueça que vacinas conferem imunização que? Ativa. Agora, por que as vacinas conferem imunização ativa? Vacinas conferem imunização ativa porque vacinas contêm antígenos, que no caso aqui é o que? A spike, a proteína. Então a vacina vai ter os antígenos que vão estimular a produção de quê? De anticorpos. Vacina é imunização ativa, porque estimula a produção de anticorpos. Anote aí, o soro antiofídico, por exemplo. O soro, a imunização vai ser o quê? Vai ser passiva. E por que vai ser passiva a imunização através do soro? Porque entrega o quê? Anticorpos prontos. Por isso que o soro é a imunização o quê? Passiva. Soro passiva e a vacina ativa. E não esqueça de mais um detalhe.
O soro é utilizado para cura e tratamento, certo? Cura e tratamento, caráter de emergência. E a vacina é utilizada para prevenção, profilaxia. Depois, turma, observe o que aparece aqui nesta outra questão aqui, olha. Alteração genômica para a formação de memória imunológica. Vai alterar os seus genes, vai causar uma alteração genômica em quem for vacinado? Não, né? Neutralização direta do vírus presente na circulação sanguínea. Você não vai tomar a vacina quando o vírus já estiver na corrente sanguínea, é para prevenir, certo? Depois, modificação dos receptores de membrana específico para o vírus. A vacina não vai modificar as tuas células, os receptores de membrana. A vacina vai estimular as tuas células de defesa, os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, para produzir o quê? Anticorpos. Não esqueçam disso. Mais uma questão, Enem 2023. Vejamos agora o que essa questão aqui cobrou. Veja. A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitem desenvolver uma vacina para o controle da pandemia. Permitiram desenvolver uma vacina para o controle da pandemia da Covid-19 causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA deve ser recoberto por uma capa de lipídio, que evita sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA desempenhará a sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Então, pessoal, a questão fala o quê? Fala sobre uma vacina de... fala sobre a vacina de RNA, a Pfizer. A vacina da Pfizer, por exemplo, para a Covid-19, ela foi feita a partir de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele traz o quê? Ele traz a informação para codificar a proteína viral. Proteína de qual vírus, então? Proteína do SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Então, na vacina, preste atenção, beleza? Na vacina, eu vou ter, a vacina de RNA, ela vai conter ali o RNA mensageiro. Para que esse RNA mensageiro? É para que aconteça uma tradução, certo? Por quê? Produção de proteínas é através da tradução, e essa proteína formada vai ser uma proteína o quê? Viral. Por que essa proteína vai ser uma proteína viral? Porque esse RNA aqui, esse RNA aqui, que está na vacina, é um RNA do vírus do SARS-CoV-2. Então, quando entrar nas nossas células, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma tradução desse RNA mensageiro, produzindo ali a proteína viral. E aí, essa proteína viral que vai estar no nosso corpo agora, vai fazer com que o nosso corpo passe a produzir o quê? O nosso corpo vai passar a produzir anticorpos. Anticorpos contra quem? Contra essa proteína. Essa proteína viral, ela vai ter ali, sendo produzido contra ela os anticorpos. Uma vez que esses anticorpos, que são proteínas de defesa, buscam combater essa proteína viral, lógico que eles também vão ser específicos para quê? Para combater o SARS-CoV-2. Por que para combater o SARS-CoV-2? Porque o SARS-CoV-2 possui essa proteína em sua estrutura, possui essa proteína. Então veja o que foi que aconteceu aqui, certo? Bora lá entender. Vamos aqui entender o que é que está acontecendo. Eu estou aqui, com uma vacina de RNA. Não é a vacina tradicional, que eu coloco o vírus enfraquecido, inativado, o vírus é atenuado. Não é a vacina de RNA. Desculpe, não é a vacina tradicional, a vacina de RNA. O RNA ele é instável, então eu vou cobrir ele com a capa lipídica. A capa lipídica é somente para que ele não seja degradado, certo? E aí esse RNA recoberto por essa capa lipídica, quando nós formos vacinados ali, ele vai penetrar ali no nosso corpo, entrar ali na nossa pele, e ali vai chegar ali nas nossas células e vai atuar no mesmo compartimento de sempre, que é no citoplasma. A partir desse RNA vai ser formada a proteína com base na informação que ele trouxe. Só que ele trouxe a informação para a proteína viral, certo? Então eu vou traduzir ele aqui numa proteína viral. Essa proteína viral vai estimular meu corpo a produzir o quê? Anticorpos, e esses anticorpos são para combater essa proteína viral. Essa proteína viral é a proteína spike, que existe no SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus.
Uma vez que você produziu anticorpos contra essa proteína, você está sendo também imunizado contra o SARS-CoV-2. Por quê? Porque essa proteína faz parte do corpo dele. E se de fato depois você pega esse vírus dentro de você, o SARS-CoV-2, você vai ter células de memória que sabem produzir anticorpos que vão lutar contra esse, que vão tentar neutralizar esse vírus. Então vamos lá ver agora o que é que acontece aqui no comando desta questão. A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNA mensageiro. Pessoal, leucócitos são células de defesa. E aí, como exemplo de leucócitos, eu tenho os linfócitos que produzem os anticorpos. Só que não é a capa lipídica que estimula isso, porque a capa lipídica é só para proteger o RNA contra a degradação, certo? Então está errado. Depois, veja, a atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus para o meio extracelular. O RNA mensageiro é o RNA do vírus que está na vacina. Ele não vai sequestrar o vírus, tirar o vírus de dentro da célula para fora, para o meio extracelular. Então está errado. Tradução, olha aqui, olha como essa está bonita. Tradução do RNA mensageiro que está na vacina. Esse RNA mensageiro é do vírus, certo? Tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica, estimulando a produção de quê? Anticorpos. Por que resposta antigênica? Porque essa proteína vai agir como o antígeno e o corpo vai passar a produzir anticorpos, beleza? E aí o que é que está errado na letra D? Vejamos aqui, olha. A letra D. Competição do RNA vacinal com o RNA viral pelos sítios dos ribossomos. O RNA vacinal que está na vacina é o mesmo que o RNA viral do vírus. Está errado, certo? Depois, letra E. Incorporação do RNA viral ao genoma do hospedeiro, ou seja, ao genoma de quem foi vacinado. Vai incorporar o RNA do vírus ao seu genoma, gerando um novo fenótipo, uma nova característica. É claro que você não vai incorporar o RNA do vírus ao seu genoma. Gabarito, letra C. O RNA mensageiro, ele carrega a informação, ele traz a informação para produzir a proteína spike, a espícula, certo? E a spike, a proteína, ela vai agir como antígeno e o seu corpo vai passar a produzir anticorpos. Vai ter ali essa resposta imunológica, passa a produzir anticorpos para combater aquela proteína viral e, consequentemente, combate o vírus. Turma, espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho aqui, essas questões. Veja como cai, como são recorrentes em vestibulares. Recorrente no Enem, também recorrente muito frequente, cair essas questões em concursos públicos. Verifique a nossa descrição dos nossos vídeos, porque na descrição você pode encontrar lá link para entrar em grupos de estudo, link para entrar em grupos de concursos públicos, de vestibulares e também para adquirir os nossos materiais privados. Curso, por exemplo, de resolução de questões para o cargo de professor de biologia, nós deixamos aqui na descrição do vídeo. Então, dê aí uma olhadinha rapidão, certo? E também deixa o like nesse vídeo se foi útil, compartilhe com o seu amigo. E no próximo, eu aguardo vocês em um próximo momento para que juntos possamos construir muito conhecimento, certo? Fiquem bem, tchau, tchau e até mais.